Muito obrigado, missionário Miguel Permude Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente. E a todos os que estão ali na congregação, onde tu te encontras, que o reverendo Ronald Rio pastoreia, e também a todos os ministros que estão ali, dos diferentes lugares do Peru, como também do lugar onde a nossa irmã Nelly Fuentes e todos os irmãos ali, que estão reunidos nesse auditório, e também a todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet, nos diferentes lugares. Hoje, domingo 5 de fevereiro deste ano de 2023, e ali, na Venezuela, a família do nosso irmão Marco Roya, pastor ali, que ontem partiu com o Senhor e sua mãe, a sua mãe, Emira Roya, e também no Panamá partiu a irmã que o nosso irmão Miguel falava das primitivas, das primeiras. Ali no Panamá, nossa irmã Carmen Vasquez também partiu com o Senhor ontem. Essas famílias recebam nossa mais sincera condolência pela partida dessas irmãs, as quais, muito em breve, nós haveremos. E preparar-se todos os familiares para recebê-las, para que assim nós, ao vermos, sermos transformados. Em São Marcos, capítulo 13, versículo 34, São Marcos 13, 34, que é uma das escrituras onde nos habla de las vigílias, que é uma das escrituras que nos fala das vigílias. Ele usou nesse tema que estaremos vendo, o mistério da vigília. Ali, a base da escritura foi São Lucas capítulo 12, versículo 35 em diante. Vamos ler essa porção aqui de São Marcos, capítulo 13, versículo 14. Como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad. Como o homem que, indo de longe, deixa sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um sua obra. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo a todos: vigiai. O mistério das vigílias. Podem se sentar por uns momentos. Na mensagem, a quarta vigília, que foi pregado no domingo 26 de agosto de 2007, em Buenos Aires, Argentina. Diz, e agora, a igreja entrou a essa etapa, desde o dia de Pentecoste em diante. A igreja entrou à primeira vigília, de 6 a 9 da noite, conforme as vigílias romanas, ou de 6 a 10 da noite, conforme as vigílias judaicas.
conforme a las vigilias Porque há, conforme as vigílias judías, judaicas, son, miren en un são, escrito, vejam, em uma anotação, escribe, ele escreve, las vigilias judías as vigílias judaicas tienen 4 horas têm 4 horas y comienzan e começam a las 6 de la tarde, às 6 da tarde, o sea, 6 p.m. ou seja, 6 p.m. Hasta las 6 até às AM. 6 a.m. del otro día. do outro dia. O sea, del otro día termina. Ou seja, no outro dia Las termina. vigilias judías tienen Ou seja, 4 vigílias, horas y comienzan as a las vigílias 6 p.m. judaicas hasta las começa, 6 tem 4 horas, AM. começa de 6 p.m. 12 a horas 6 a.m., en tres que são vigilias 12 horas de 4 horas. em 3 vigílias SU, o sea, de cada de uno. 4 horas, ou seja, seu, Esas de son cada las um. vigilias judías. Ou seja, são as vigílias Las judaicas. vigilias romanas, As vigílias romanas, la vigilia a romana vigília romana tiene 3 horas. tem 3 horas, CU, o sea, cada una, CU, ou seja, cada uma. de 6, o sea, 6 p.m. a 6 6 p.m., AM. de 6 p.m. a 6 a.m. Tiene 4 vigilias E tem 4 de 3 vigílias, horas de 3 horas cada una. cada um. O sea, las judías tienen Ou seja, as judaicas 3 vigilias têm 3 de vigílias 4 de horas. 4 horas Y las romanas e as tienen romanas têm 4 vigilias. 4 vigílias de 3 horas. Por eso hay que ver cuando Por se isso habla tem que ver, quando se fala na Escritura de una vigilia de uma o de otra vigília vigilia, ou ver de outra cuál vigília, es ver la que de qual é a que está se referindo. sigue diciendo nuestro hermano Continua William. dizendo nosso irmão William. Luego vean, Depois vejam, él dice, ele diz: porque não sabeis quando porque vendrá não el Señor sabeis a la casa, quando o Senhor virá a se ao casa, anochecer, se ao anoitecer, ou ou se seja, na primeira vigília, se na primeira vigília, os apóstolos e todas as pessoas os apóstolos e daquele todas as tempo pessoas daquele passados tempo estavam esperando a vinda do Senhor. vinda do Senhor. Por quê? Por quê? Porque Porque ele ele não disse se seria a primeira vigília, ou a segunda vigília, ou a terceira vigília, que é a vigília do canto do galo, ou na manhã, que corresponde à vigília de 3 a 6 da manhã, que é a única vigília que termina com o amanhecer, termina trazendo um novo dia de luz para os seres humanos. Agora, ele diz: se ao anoitecer ou à meia-noite, a vigília da meia-noite é a segunda vigília. Nas vigílias judaicas, isso é de 10 às 2 da manhã, mas as vigílias romanas são diferentes. Nas vigílias romanas é de 9 às 12 da meia-noite, ou ao cantar do galo. A vigília do canto do galo é a terceira vigília e é de 12 a 3 da manhã. E os que estiveram por aí, nesses horários, ouviram quando o galo canta. Lembram quando Cristo disse a Pedro: não cantará o galo 3 vezes sem que tu tenhas me negado? Agora, Cristo não quer reticências. Ele ainda não sabia tão pouco quando seria, até que ele foi ressuscitado, glorificado. Por isso ele dizia que ninguém sabia quando seria o dia e a hora, nem até os anjos, nem o Filho, ou amanhã. Amanhã, a vigília da manhã é de 3 às 6 da manhã, que é a quarta vigília, a qual Cristo apareceu aos seus discípulos em uma ocasião caminhando sobre as águas, quando eles estavam em grave perigo sob uma tempestade. A sua embarcação estava a ponto de afundar sob essa tempestade. Espíritos malignos tinham provocado esta tempestade para destruir os discípulos do Senhor, o qual tipifica também que hostes espirituais malignas
tem tratado de destruir os crentes em Cristo através dos diferentes tempos. E na quarta vigília, que é a última das vigílias, também o inimigo vai tratar de destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas na quarta vigília, aparece caminhando sobre as águas e pensavam que era um fantasma. Lembrem que Cristo, falando da vinda do Filho do Homem, ele relaciona que vai ser como ladrão à noite. Em Apocalipse capítulo 3 e também no capítulo 22, versículo 12, nos diz que será como ladrão na noite. É como quando lemos que ele escreveu que muitos estavam esperando o seu corpo glorificado e apareceu a ele e enviou o seu Espírito. E não vem à mente deles, porque Jesus disse, virei a vós. E aí ele escreve que muitos pensavam que ele viria em seu corpo glorificado ali. Mas, bem, ele cumpriu a escritura de São João, de Evangelho segundo São João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, onde ele dizia que ele enviaria o Consolador, ou seja, o Espírito Santo que estava nele. Se ele não fosse, não podia enviar seu Espírito. E vejam, estava esperando a Jesus em seu corpo glorificado e enviou a eles o seu Espírito, o Espírito Santo. Ou seja, não vem à mente também quando ele diz, ali me verão de novo. E muitos estão esperando que ele venha para cumprir certas profecias, porque é claro que ele vai vir. Ele vai vir em seu corpo eterno e glorificado, mas para esse tempo é para estar 30 ou 40 dias e irmos daqui à ceia das bodas do Cordeiro. Antes, ele tem que estar realizando uma obra, porque é a obra que ele faz, mas é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Consequentemente, ele tem estado cumprindo essa palavra, tem estado materializando no meio da igreja. Agora, isso não significa que todos vão receber ele na forma na qual Deus já predestinou para que se cumpra. Por isso vai aparecer como um fantasma. Para muitos vai parecer que é algo que está fora da mente humana, mas já é assim que Deus tem programado, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que tudo que Ele falou, tudo está se cumprindo e vai se cumprir aquilo que falta por ser cumprido. Vejam na mensagem a vinda do Senhor à sua igreja, como ladrão na noite, pregado 15 de novembro de 2009 em Cali, Colômbia, diz, e agora, para Israel, a vinda do Senhor, a vinda do Messias vai ser como a alva, portanto, vai ser amanhecendo, raiando a alva, um novo amanhecer para Israel e um novo amanhecer para os crentes em Cristo. Cristo disse, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir, se é a segunda vigília ou a terceira vigília. As vigílias romanas são diferentes das vigílias hebraicas, foi o que nós vimos ali. Portanto, vigiando, ele disse que vigiemos, vigiando, disse, porque não sabeis a que hora, qual das horas das vigílias, em que hora o Filho do Homem virá. Lembrem que as diferentes eras correspondem aos diferentes horários da vigília, mas vai vir na gloriosa hora da vinda do Senhor, que corresponde à era de pedra angular. E aí, já vai ser um tempo que corresponde ao dia, à luz,
onde todos veremos face a face todas estas profecias correspondentes ao último dia, e o que víamos como um espelho em escuridão, víamos na Bíblia, que é o espelho divino, mas em escuridão, em tempo da noite, em tempo das diferentes etapas ou eras da igreja, onde a humanidade, o reino dos gentios, está de noite, está em trevas, pois víamos aqui na Bíblia o que dizia, mas estando de noite, não tendo luz, e então está se vendo como que no espelho em escuridão. Olhem-se no espelho na sua casa pela noite. Quando a luz esteja apagada, não vai enxergar bem, vai ver tudo escuro. Mas agora, ao sair a luz do dia para o último dia, vamos ver face a face. O que nós víamos antes como um espelho na escuridão, e então vamos ver o que realmente quer dizer essas profecias da vinda do Messias, a vinda do Senhor, a vinda dos anjos do Filho do Homem, a vinda das duas oliveiras, a vinda das estrelas da manhã, das quais eu sou um deles. E quem mais? Cada um de vocês também, ou cada um de vocês, vem? No livro de citações, na página 68, parágrafo 592 diz: profetiza. ¿Pueden estos huesos vivir? Tengo las 4 etapas de esa venida hacia adelante de esa iglesia. Profetiza, esses ossos podem viver? Eu tenho os 4 estágios desse avanço dessa igreja. Quais são os 4 estágios do avanço dos ossos secos de Ezequiel? Mas a vida veio não quando a pele de fibra estava sobre eles, mas quando a soprou sobre eles. Foi quando voltou aquela quarta mensagem de vida, foi trazida de volta. Eu restaurarei, diz o Senhor. Aleluia, glória, louvem a Deus. A quarta luz está por vir, que trará os mesmos sinais. Aí ele desenha uma pedra angular e as eras, e enumera as últimas 3. E a pedra angular, número 4, e escreve luz, e põe ali na pedra angular raios. E na pedra angular faz ali outro desenho e escreve quarta luz. Vejam, a justificação trouxe de volta a polpa, a santificação trouxe de volta a casca, a doutrina de santidade. O que trouxe de volta a folha? Pentecostais. O que é isso? Pentecostais, sai, aplaude alegria, regozijo pentecostal, a palavra encarnada, frutas e frutos do sinal de ressurreição que Cristo tem finalmente, depois que a justificação foi plantada, a santificação foi plantada, o batismo do Espírito Santo. As organizações morreram e Cristo, mais uma vez, se colocou no centro de si mesmo, como aquele topo da pirâmide. Primeira linha, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Então a vinda daquele topo, e desenha uma pedrinha angular. O que é isso? Ele enumera todas as diferentes etapas ali. O que é isso? Aquele grupo do Espírito Santo refinado para que possa se encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando ele partiu, de modo que quando ele voltar, ele escreve em sua vinda, para quando ele voltar, tomará a coisa toda no arrebatamento. E aí ele desenha uma estrela de Davi e descreve ao longo a pedra angular. E do outro lado das eras e a pedra angular, e também enumera até o número 4. 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
a coisa toda no arrebatamento, onde eles são justificados, santificados e o batismo do Espírito Santo. Essa pirâmide ficará de pé novamente. E na mensagem, o Rei Servo, pregado dia 24 de dezembro de 1995, aqui em Caiei, Porto Rico, diz o nosso irmão William. Agora vimos que também na sexta, na noite, ou seja, está se repetindo a sexta passada, que na partida do nosso irmão amado irmão Branham foi no dia 24 de dezembro de 1965. Em alguns escritos nos comentários ou nos informes que deram a respeito da partida do nosso irmão Branham, Billy Paul disse uma hora e o irmão Green disse outra hora. Porém, estão mais ou menos por aí. Foi na madrugada do dia 24 de dezembro, como dizer, essa manhã de 4 às 5 e algo da manhã. Em algum lugar diz que foi às 4h17, se mal me lembro, onde nos diz Billy Paul, e o irmão Green diz que foi às 5h49 por aí. Mas isso não é problema nenhum. Mas foi na madrugada, e eu vou dizer em que hora bíblica foi. Foi na terceira vigília. E aí não há lugar para equívoco. Foi na terceira vigília para passar a quarta vigília. Porquanto ele foi um mensageiro, não para a quarta vigília. Se foi antes de começar a quarta vigília, que começa às 6 da manhã, e a quarta vigília é de dia. É a vigília que tem luz, que tem sol. É a vigília de 6 a 9 da manhã, que é tipo e figura da era de pedra angular e da dispensação do reino, que é no amanhecer de um novo dia dispensacional. E o ministério, que foi visto na terceira vigília, depois é visto na quarta vigília. Esse ministério ressuscitado, não o véu de carne, senão o ministério que aparece de novo na quarta vigília. Por isso, quando ele dizia, percorreremos mais uma vez esta senda, este caminho, muitos ainda estão esperando, irmão Branham, que haja ou cumpra essa promessa. Mas não é o véu de carne que retorna para cumprir isso que foi falado por ele mesmo, senão é o ministério que estava nele. Deus mudando a sua máscara, Deus em metamorfose, como nós falamos no dia de ontem. Senão, o ministério aparece novamente na quarta vigília, caminhando sobre as águas. Como diz em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e como está em São Marcos capítulo 6, Cristo caminhando sobre as águas na quarta vigília. São Mateus também nos mostra assim, no tempo em que houve uma grande tempestade que por pouco destruiu os discípulos, a sua igreja ali representada. E essa tempestade grande é a que vem neste último dia, é a tempestade que tem estado durante toda a noite, onde os filhos de Deus foram perseguidos e foram mortos muitos, milhões de filhos de Deus. Mas no último dia, a tempestade tratará de destruir completamente a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas Cristo, caminhando sobre o mar, vai parar essa tempestade que vai vir contra a sua igreja. E haverá uma transformação para os escolhidos de Deus e um rapto, e uma partida no rapto, a ceia das bodas do Cordeiro, para todos os filhos de Deus, que são reis, servos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam na mensagem
pariente redentor o parente redentor, nos dice la página nos diz na página 12 na página 12 de este libro, desse livro, em espanhol e em inglês, é a 13. y lo que él escribe acá E o que ele escreve aqui de inglés y aquí en el del escreve na de inglês e aqui no de espanhol. Em espanhol ele diz: y ella se apartó con su esposo. e ela se afastou com seu esposo. Vamos a leer un poquito luego. Vamos ler um pouquinho depois. O vamos a seguir ahí. Y ella se apartó. Vamos continuar. E ele se afastou com seu esposo, ela se afastou com seu esposo, seus filhos se casaram com moças moabitas. Mas se Deus ordenou que se faça algo, vai acontecer de toda maneira. Essa é a razão que eu certamente creio em predestinação, no conhecimento antecipado de Deus das coisas. Entonces E então, nos damos cuenta que allá nós percebemos que ali a morte chegou à família e elas começaram o retorno. Matou reticências. O jovem morreu, ambos os jovens morreram e o pai morreu. E Ruth emprendió el regreso começou a voltar, retornar, y Noemí. órfã e Noemi. Ahora, quiero comparar esta Agora eu quero comparar essa manhã a Noemí, a Noemi, dama anciana, a dama anciã, iglesia ortodoxa, com a igreja ortodoxa, a igreja judaica ortodoxa. E a Ruth, a moabita, una gentil, uma gentil, siendo la iglesia cristiana, sendo a igreja cristã, la iglesia nueva. a igreja noiva. Y yo quiero abordar E eu quero abordar diferentes fases. de 4 diferentes fases. Yo tengo escrito aquí Ruth, eu tenho escrito aqui Ruth decidiendo, decidindo, haciendo su decisión. fazendo a sua decisão. Él allí las enumera. Ali ele a enumera. Ruth decidiendo. Ruth decidindo. Disairin, él escribe Disairin Ele escreve y una raya. Ele escreve ali um traço, ou seja, uma margem, Haciendo su decisión. Sigue diciendo, fazendo a sua decisão. Ele escreve Ruth decidindo, decidindo, fazendo a sua decisão. 2. Ruth Ruth sirviendo. servindo. Y él allí escribe serving, E ele escreve ali servindo, o sea, sirviendo. ou seja, servindo. Escribe en inglés Ele escreve em inglês. y una raya y escribe E um traço ele escreve en las 7 edades. nas 7 eras. Sigue diciendo el hermano. Continua dizendo o irmão Branham. Ahí la va enumerando. Ele vai enumerando. Ruth Ruth descansando. descansando. Y él escribe el 3 E ele escreve 3. y escribe resting, E escreve eso en inglés, resting, ou seja, em inglês, que es descansando. que é descansando. Y una raya E um traço, y escribe de 1900 e escreve em 1963 a 1974. y sigue E continua diciendo el hermano Branham, o irmão Branham dizendo, Ruth compensada, recompensada. y allí escribe 4. E ali ele escreve 4. Recuerden que todo esto es Lembrem que isso tudo en medio de la iglesia, é no meio da igreja, que es el templo espiritual, que é o templo espiritual de Cristo, y escribe 4 e escreve 4 en recompensada, em recompensada, rewarded, rewarded, escribe en inglés, escreve em inglês, y escribe una raya, e escreve um traço, e escreve 1900
1974 a 1977. Agora, a dispensação do reino é a dispensação que percorre 7 etapas, e a 8ª consecutivamente. E houve um tempo de decisão onde ele se entrelaçou ali, como se entrelaça as dispensações, onde se entrelaçou ali com a recompensa. Depois, um tempo de serviço. Depois, o tempo de descanso. Agora vai colocando esses tempos ali dentro do nosso tempo. Depois do tempo de descanso, onde foi falado ali desse tempo de 74, 77, e agora colocar esse tempo aqui, e depois o tempo da recompensa. E aí vão ter esse quadro completo desse tempo correspondente à dispensação do reino. Por isso, nas 70 semanas de Daniel, nos diz que não vai falhar nem por um minuto. E tudo está exato. O tempo da decisão, o tempo do silêncio, o tempo de descanso e o tempo da recompensa. O tempo de decisão, o tempo de serviço, descanso e recompensa. Essas 4 etapas que foram faladas ali pelo irmão Branham, se referindo ao caso de Ruth, que o irmão William depois apõe na Igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa das eras, depois na etapa de serviço, depois a etapa de descanso, depois a etapa da recompensa, onde seremos transformados e raptados. Isso tudo corresponde a um cumprimento de tempo nessa dispensação do reino. Agora, por isso ele dizia ali, se podemos ali, se podemos achar o lugar onde isso está, nós não vamos falhar. E nós não vamos falhar. Nesse momento, nós vamos fazer como nós estamos fazendo até o dia de hoje. Estamos atingindo o alvo. Consequentemente, vamos atingir o alvo. Vamos atingir o alvo dessa etapa da recompensa. Vejam na mensagem a vinda do Senhor à sua casa, pregado dia 28 de março de 1996 no Brasil, diz: e agora pela manhã, quando já passaram as 7 eras da igreja gentia, a qual corresponde à noite e às vigílias da noite, agora nós nos encontramos na 4ª vigília. E na 4ª vigília é onde Jesus Cristo aparece caminhando sobre o mar, e o mar estava embravecido porque o vento era contrário. O mar, as ondas e as águas representam nações, povos e línguas. E vocês podem ver como as nações estão na atualidade com guerras e muitos problemas de todos os tipos. Assim que as águas estão embravecidas porque o vento é contrário.
O vento é contrário e por isso o mar. As nações estão embravecidas, estão em grande tempestade cada nação. Nós vemos ali como está a situação no Oriente Médio e esse conflito que há ali com a Rússia, pelo qual esse é o Reino do Norte, que daí vai se desatar tudo que já foi falado e profetizado no livro do profeta Isaías e por meio da mensagem do irmão Branham, onde já lemos em algumas ocasiões que a Rússia tem uma bomba atômica com o nome colocado Estados Unidos, e Rússia também vai destruir completamente Roma, ali no assento de Satanás. E no meio das águas, no meio das nações, está o barco dos discípulos, está a embarcação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Está nessa situação difícil, açoitada por esta tempestade, mas Cristo apareceu caminhando sobre o mar na quarta vigília, que corresponde à manhã de um novo dia, a manhã de um novo dia dispensacional, a manhã da dispensação do reino. Aparece Cristo caminhando sobre o mar, com o seu rosto como o sol. Cristo, no último dia, caminhando sobre o mar, com o seu rosto como o sol, com o seu rosto como o sol no último dia, na quarta vigília, ou seja, no início do último dia. E ele vai estar vindo à sua igreja, que é a sua casa, que é a sua embarcação, onde estão os seus discípulos, onde estão os crentes em Cristo no último dia. Alguns vão pensar que é um fantasma, mas ele estará se identificando, como fez ali, dizendo aos seus discípulos: não temas, sou eu. Ele vai estar se identificando nas Escrituras, de acordo a todas as promessas que ele fez para o último dia. E na mensagem rápido, vejam na página 31, diz: três sempre são testemunho. É uma verificação de algo que é a verdade. Essa escritura nós lemos em um dos estudos, que foi numa sexta ali de São Mateus 18, 16, que aqui ele cita um pouco antes. Agora notem, temos tido três testemunhas. Três são um testemunho fiel. Você sabe que já tivemos três raptos no Antigo Testamento como testemunhas. Enoque foi o primeiro. Gênesis 5, 24. Foi o segundo, Elias. Segundo de Reis 2, 11. E Jesus foi o terceiro. Atos 1, 9. Jesus foi a chave entre o Antigo e o Novo Testamento, porque esteve primeiramente, porque teve primeiramente que morrer e depois ser levado. E aí ele escreve: Enoque, a noiva, AT, ou seja, Antigo Testamento. Elias, traço, a noiva, NT, ou seja, Novo Testamento. E escreve Jesus, traço, Moisés e Elias. Grande chuva soa, quando ele disse ali, no tempo de Elias. Assim vocês devem ter ouvido. Eu acho que foi assim que eles ouviram
aqueles que estão na transmissão, acabou de cair agora uma tempestade, que seria muita água, porque é muita água, uma tempestade, Miren, um aguaceiro. vamos a leerlo otra vez. Veja, vamos ler outra vez. Enoc, Enoque, la novia Ate, o sea, a noiva T, ou seja, Antigo Testamento, Elias, la novia, a noiva, Novo Testamento, Jesus, Moisés y Elías. Moisés e Elias. Porque Jesús es la clave, Porque Jesús fue Jesus la clave foi a chave entre el Antiguo entre o y el Nuevo Antigo Testamento. e o Novo Testamento. Porque tuvo primeramente Porque que morir primeiramente teve que morrer y luego ser e llevado. depois ser levado. Murió, Morreu, volvió a la vida, voltou a y anduvo viver aquí sobre la e tierra, andou aqui sobre a terra. E depois foi levado. porque él fue la Porque clave ele foi a chave de união de los dos testamentos. dos dois testamentos. Agora veja como aí Jesus representa, que é igual a Moisés e Elias, En este tiempo, que nesse tempo final vai ser a chave, la unión, a união. después de que hizo él, Depois de que fez isso, probando la verdad de provando a verdade do Antigo Testamento, todos sabemos que Enoque foi transportado, transladado. Sabemos que Elias foi levado por um torvelinho, y él escribe torbellino e ele escreve en un carro de redemoinho em um carro de fogo. en un carro de fuego. Em um carro de fogo. Y Jesús murió, E Jesus morreu, fue sepultado, foi sepultado, resucitó, ressuscitou, vivió aquí sobre la voltou tierra aqui por sobre a unos terra días, por uns dias y luego e depois raptado al cielo. foi raptado ao céu. La clave. Ele sendo a chave. Allí están Aí estão los tres como testigos. os três como testemunhas. Y ahí habría que irse al libro de citas, E ele abriu aqui o livro de citações, donde nos habla onde nos fala de Moisés y Elías, de Moisés e de Elias, donde nos dice de onde nos fala pensé que le había donde dice é onde ele diz el sueño de la hermana o sonho da irmã que vio que viu y lo que representa e o que representa vamos a ver si lo encontramos Vamos ver se encontramos. Tem dois lugares. lo hemos ya leído Nós já devemos ter lido. vamos a ver si la 10 Vamos ver se na 10:04 estaba por la 14 estava pela 14. 04 estaba en este lado donde él dice allí Onde ele diz ali, vean vejam, para mostrarle así algo así para mostrar algo assim rapidinho, página 114 página párrafo 114, parágrafo 10:04. 10. Yo sé que algún día Eu sei que algum dia isso vai me custar a vida, correto? que así sea Que assim seja. pero aquí se está dando Mas aqui você está dando a conhecer a verdade. está bañado en
continua pingando em sangue, banhado em sangue, sim, assim vai ser algum dia. Estoy esperando esa hora. Mas estou esperando essa hora, quando tudo houver terminado. Una hermana tuvo un sueño hace poco. Uma irmã teve um sonho há pouco tempo e me mandou. Disse, eu os vi, essa igreja Prepararon el preparou o caminho, vão matar você secretamente. Em uma ocasião, quando eu estiver saindo do meu carro ou entrando atirarão em mim. y escribe explosión. E escreve explosão. Porém disse então o Espírito, não nesse tempo, Escribe cuarto Elías. escreve quarto Elias, mas acontecerá mais à frente, mais adiante. Escreve quinto Elias, Apocalipse 11, Del 3 al 7. do 3 ao 7. Dios no permite. Deus, não permita que eu diga algo que não seja a verdade. Yo no conozco otra cosa. Eu não conheço outra coisa exceto Jesus Cristo e a este crucificado. Estamos viviendo. Estamos vivendo em um dia muito terrível. O pecado tem feito isso. Se apedrearon Sim, a Esteban. eles apedrejaram Estevão, cortaram a cabeça de João por ordem daquela mulher. E eu não sei como nós daremos as nossas vidas, Sea como Dios. mas algum dia acontecerá. Y ahí escribe Apocalipsis. E ali escreve Apocalipse 11, do 3 ao 14. Matarán Matarão a Elias Moisés. e Moisés. Ahora vean cómo él allí, Agora veja como ele ali que es, nos diz que Jesús fue la clave. Jesus foi a chave. Hay otro lugar, Tem outro lugar, en la 10:15 también, na 10:15 também nos fala algo, de la página 115. da página 115, Pero ya todo eso mas tudo isso ya se cumplirá conforme a já se cumprirá conforme a como Deus já o tem en su programa. em Vamos a ver seu eso. programa. Ahora, miren cómo aquí en el mensaje rápido Agora vejam aqui como na mensagem o rapto hay otro lugar tem outro lugar. en la misma página Na mesma página 32 abajo. 32 abaixo, diz: Un rapto um rapto está en el pasado. já está no passado. Hubo 3 en el Antiguo Testamento. Houve 3 no Antigo Testamento para aqueles preparados, aos quais veio a palavra do Senhor. Você vê? La palabra del Señor. A palavra do Senhor veio a Enoque. La palabra del Señor A palavra do Senhor veio a Elias. fue un profeta. Ele foi um profeta. Jesús Jesus palabra del Señor. foi a palavra do Senhor. Ahora fíjense en el Agora observe no capítulo 50, sua voz forte despertou os santos do Antigo Testamento. exactamente Foi exatamente como quando a voz forte despertou a Lázaro. E a segunda é cumprida em 1 de Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3 ao 18. acabamos de leer. Acabamos de ler. Eso será el segundo E isso será o segundo rapto. rapto. O segundo rapto será a ascensão da noiva, os santos do Antigo Testamento, que em sua presença, já em sua presença no paraíso. Ellos salieron, Eles saíram com a sua voz, ellos salieron eles saíram com a sua voz forte clamó quando clamou e disse: el Espíritu. o Espírito, Ellos, o sea, los del Antiguo eles, ou seja, os do Antigo Testamento, saíram com a sua voz forte quando clamou e disse, e clamó. clamou e deu o Espírito. ¿Por qué? Por quê? Porque el sacrificio, Porque o sacrifício, la propiciación, a propiciação dos seus pecados, cual habían pelo qual haviam esperado, creyendo que venía, crendo que vinha aquele Cordeiro perfeito, ofrecido el tinham oferecido o sacrifício do Cordeiro, y cuando él murió, e quando ele morreu dio el Espíritu, e deu o Espírito, clamó con gran clamou com grande voz. entonces E então os santos do Antigo Testamento despertaram. Observem na aclamação la voz, e a voz, la misma cosa, a mesma coisa em sua vinda. dio el Espíritu Deu o Espírito y cuando lo hubo hecho, e quando o fez, el sacrificio fue o sacrifício foi aperfeiçoado
E o paraíso se vació se esvaziou. y tenía que ver con E tinha a ver ese sacrificio com esse sacrifício y tenía que ver e tinha a ver con ese com propiciatorio. esse propiciatório. Por eso él dice, ahí está Por la isso ele clave. disse, está aí a chave. Dice el libro de las edades Diz no livro das Eras sem edição que los cielos fueron que os céus vaciados. foram baseados, Está en un lugar está num lugar aquí donde dice aqui onde diz que los cielos fueron que os vaciados céus foram por media hora. esvaziados por meia hora. El paraíso se vació. E o paraíso se esvaziou. Então os santos do Antigo Testamento voltaram à terra, Andaron por la ciudad, andaram pela cidade entraron con e él entraram com ele em seu rapto. en el mensaje del Señor Jesús. Na mensagem, o Senhor Jesus Cristo crucificado na cruz do Calvário, pregado 28 de março de 1997 aqui em Caiei, Porto Rico, diz: encontramos que a morte de Cristo foi o cumprimento do programa divino para nossa salvação, para nossa restauração à vida eterna, o qual foi tipificado no povo hebreu saindo do Egito. Mas antes de sua saída da escravidão, tiveram o Cordeiro Pascual, o qual foi morto na véspera da Páscoa. E o Cordeiro Pascual ali, no meio do povo hebreu, encontramos que eles, estando no Egito, foi morto à véspera da Páscoa, e esse cordeiro foi comido assado com fogo. Foi comido durante a noite da Páscoa, e no outro dia, já pela manhã, o povo hebreu estava saindo na quarta vigília. Vejam, a quarta vigília, a importância que ela tem, porque é a vigília de libertação. Agora nós podemos ver que isso tudo é tipo e figura da libertação dos filhos e filhas de Deus para o último dia. Nós vimos isso em Gênesis, pelo capítulo 12 em diante, mas ali já quando ele diz que na quarta vigília seriam libertos, isso já é na página, no capítulo 15, no versículo 12, mas vamos ler apenas o verso 16. E na quarta geração voltarão para cá. Aí estavam, vejam, Deus fazendo a Abraão a promessa e a sua descendência que seriam libertas na quarta geração. E a quarta geração voltarão para cá, porque ainda não chegou a maldade dos amorreus no seu nível até aqui. E aí desenha uma estrela de Davi, aí do ladinho. Nos diz em Revelação, capítulo 4, na parte 3, na página 55, diz: agora lembrem, guardião de Deus, da arca, o propiciatório. Agora lembrem, mas quantos João viu? Quantos? 4. Quantos ele viu? Ele viu 4 também. 4 criaturas viventes. Agora, vigie, ambos viram a mesma visão. E 4 é o número da terra. Vocês sabiam disso? Agora, quantos sabem agora, antes que tenhamos que entrar nele,
que 4 número terrenal é o número terrenal seguro, como seguro, los 4 hebreos. como os 4 hebreus. Es un número de la tierra É o número da terra, de liberación. de libertação. Ahora guarde eso en su mente, Agora guarde isso na sua mente, libertação, que voy a dar con ello. porque eu vou andar com isso apenas alguns minutos. Bem forte, vê? Liberación. Libertação. Tres Agora tinham 3 filhos ardientes. hebreus na fornalha ardente, mas veio o quarto. Foi libertação. Lázaro estaba Lázaro estava no sepulcro 3 días, 3 dias, pero cuando el cuarto vino, mas quando o quarto veio, ou seja, quarto dia, ele foi liberto. 4 es el número de Dios. 4 é o número de Deus de libertação. Así eso mostró E assim, isso mostrou seres que estes seres debían haber sido algo deviam ter sido algo acerca de la tierra. a respeito da terra. Y escribe 4 Escreve 4, número é número de liberación. de libertação. Y recuerden E lembrem que las escrituras que as Escrituras, nos dicen este mensaje también nos diz nessa mensagem também, tienen múltiples cumplimientos. tem múltiplos cumprimentos. Y miren, E vejam, y múltiples significados. e múltiplos significados. Página Vejam na página 10 del mensaje señales. da mensagem Sinais Escriturísticos do Tempo. Dice, página 11, Diz na página 11, que les contestó, que lhes respondeu? él les dijo, esta generación Ele mala disse, y esta geração má e adulta demanda sinais. ahora vigile. Agora vigie uma geração má e adúltera. Él estaba profetizando, Ele estava profetizando, ele disse, a geração má e adúltera la recibirá. a receberá. Y si esa no es, E se essa não é a geração que estamos vivendo, eu não sei. recuerde, Lembrem, toda profecía toda profecia tem um significado múltiplo. y él escribe en la parte E ele de atrás, escreve na parte de trás, toda profecía tiene toda profecia tem um significado múltiplo. Ahora en este mismo mensaje en la página Agora, nesta mesma mensagem, na página 4, nos dice algo aquí muy nos diz algo aqui muito importante. dice, Diz, usted no puede calcular a Dios, você não pode calcular a Deus, você tem que se sentar do lado dele e conversar com ele, tirar os seus sapatos, assim como foi ali, su educación, tirar sua educação, directamente olhar diretamente a sua palavra e dizer, no me interesa lo não me importa o que diga outras pessoas, tu prometeste aqui para esse dia, e é a verdade. Moisés que sus zapatos, tirou os seus sapatos, como dice allí, ou seja, como ele diz ali, tirou toda a sua educação. vigile la voz que Vigie a voz que veio disso. si no hubiera sido, Se não tivesse sido uma voz escriturística, no lo hubiera Moisés não teria crido. la señal O sinal por atención, trouxe a atenção dele, señal era e o sinal era para trazer a atenção do profeta. el profeta mismo. O profeta mesmo é um sinal. Cuando Dios envía un profeta, Quando Deus envia um profeta, a eso o juízo segue a isso. lo ha sido y Sempre siempre tem lo será. sido e sempre vai ser. No hay ninguna forma Não tem nenhuma forma em torno disso. Isso acontece, passa sobre a cabeça das pessoas e eles nunca percebem, nunca se dão conta até que está muito longe. Eu me maravilho porque Jesus disse, vocês constroem as tumbas dos profetas e as embranquecem, mas vocês são os que põem aí dentro. así como hicieron sus E assim como fizeram seus pais, vocês também o farão. E eles o fizeram. Agora, venir a la escena Moisés. vemos vir Moisés em cena, se levantar aqui e ver esse arbusto e se aproximar dele. E uma voz veio disso e disse, tira os teus sapatos. Escribe zapatos. E escreve sapatos. Y acá también E aqui também, no princípio, onde começa a ler, também fala, tira os sapatos, onde eu não li. los zapatos. Tira os sapatos. Escribe zapatos. E agora ele escreve sapatos. Tira os teus sapatos, porque o lugar, o solo onde tu estás é santo. E ele tirou seus sapatos e se ajoelhou. E ele disse, Soy, o sea, Dios. eu sou, ou seja, Deus. Y él dijo, E ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. allí vino Ali veio una señal. um sinal escriturístico. Yo me acordé E eu me lembrei, dado de mi promesa
E eu tenho me lembrado da minha promessa e vi a aflição do meu povo. E me lembrei da minha promessa e eu vou te enviar ali para fazê-lo. E eu estou fazendo com que tu sejas a minha voz. E a promessa foi o que nós lemos agorinha de Gênesis. E te darei 2 sinais. Vejam como é a voz de Deus no meio da raça humana. Sempre por meio de um profeta, de um véu de carne. Assim é que os seres humanos ouvem a voz de Deus. E te darei 2 sinais. Um deles estará em tuas mãos, e tomarás uma serpente e a converterás, ou um bastão e uma serpente. E a próxima coisa era colocar sua mão no seu peito para a cura divina. E disse: se eles não crerem na voz do primeiro sinal, vão crer na voz do segundo sinal. E se não, pega a água do rio. Agora vejam. Lembrem, a primeira etapa e segunda etapa do tempo do irmão Branham, tenham isso em mente ali. Porque vejam, agora a terceira. E se não, ou seja, se não crê nem na primeira e nem na segunda, e se não, toma a água do rio, derrama sobre a terra e se converterá em sangue. Isso é o seu sangue já está ali ensopada nisso. Então, Egito está terminada. Tivemos a primeira e temos a segunda. E eu me pergunto, se a próxima não é um ensopamento do sangue. E eu me pergunto, onde estamos em pé esta noite? Vozes e sinais? Deus deu sinais a eles. Não apenas pensem como é que as coisas que vimos fazer, vozes escriturísticas, interpretações. Agora, neste grande resplendor debaixo do qual estão as pessoas, seus olhos estão cegos. Eu pertenço a isso, pertenço àquilo. Isso não tem nada a ver com Deus de modo nenhum. Deus, em cada geração, enviou os seus sinais. Jesus disse que antes da sua vinda Ele enviaria sinais. Isso é antes da sua vinda. As pessoas têm que se lembrar de crer nos sinais escriturísticos. Eles têm que se identificarem com os sinais da Escritura. Deus sempre reticências, assim como disse à noite. A igreja entra a coisas misturadas e sabem, e então Ele unge uma pessoa, cada homem diferencia do outro. Ele unge um, Deus é um. Assim que Ele unge a uma pessoa, Ele nunca ungiu um grupo. Ele sempre usa um, sempre o fez. Ele nunca muda o seu curso. Ele sempre usa apenas um. E Ele envia isso adiante e prega a sua mensagem. E prega uma mensagem que é rejeitada. É duro, mas todos os que virão desta geração virão. Primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e depois a sétima. E então, o noivo vem e nós estamos na sétima, o irmão Branham diz aí. E o irmão Ilha desenha ali as eras e as enumera de 1 ao 7, a pedra angular, e escreve 8, e escreve 6 às 9 da manhã, ou seja, escreve 6-9 AM. Agora continua dizendo aqui, vejam na mensagem, o livro aberto no céu, pregado 30 de abril de 1998, em São Luís Potosí, México, diz: vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa, se ao anoitecer, ou à meia-noite, ou ao canto do galo,
ou pela manhã. Al anochecer Ao anoitecer, teremos teremos a primeira ou primeiras eras da igreja. Depois, à meia-noite, já temos as etapas do obscurantismo. Depois, ao canto do galo, já temos as etapas de Lutero, Wesley e William Branham, principalmente na fase final. Mas vejam, cada vigília tem 3 horas. E aí nós temos, para o tempo do canto do galo, nós temos Lutero, Wesley e William Branham. Aí nós temos as 3 horas da terceira vigília. Agora, no arrebatamento, na página 24, no estudo que nós tivemos das vigílias, aí agora o que nós estamos fazendo é uma revisãozinha, porque nesse estudo foi falado disso tudo, o mistério das vigílias. Hoje o tema é os mistérios das vigílias. Eu creio que aqui também tem a ver com vigílias. Agora vejo na página 24 da mensagem rápido. Aí ele detalha, diz: e agora, nos tempos da Bíblia, falando das vigílias, não dividiam a noite em horas. Foi dividido melhor em vigílias. E haviam 3 vigílias. Agora vejam, onde eu li a vocês o que ele tinha escrito ali, decidindo o serviço, descansando e recompensado, e nelas colocou diferentes etapas, e até 77 colocou todas as etapas onde se cumpriram. E vejam como aqui ele escreve e as põe todas juntas, ou seja, onde ele diz: agora nos tempos da Bíblia, falando das vigílias, não dividiam a noite em horas, foi dividido melhor em vigílias. E coloca desde o ano 53, ou seja, depois de Cristo, até 1977. E haviam 3 vigílias. E escreve as 7 eras da igreja. A primeira vigília era das 9 até as 12. A segunda era das 12 até as 3. E a terceira era das 3 até as 6. Agora aqui nós temos 3, 3, 3, dando-nos um 9, um número imperfeito. Então voltamos ao 7 para o rapto, o qual vai acontecer, eu acredito, entre as 6 e as 9 da manhã. E agora veja, ele escreve que a primeira vigília foi na era de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. A segunda vigília foi na era de Tiatira. E a terceira vigília, essas são as últimas 3 etapas da igreja. Lutero, Wesley e o irmão Branham. Aí escreve Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E tudo que nós já lemos dessas anotações que estão nesses estudos. Agora vejam, em São Marcos, aí ele escreve, para tê-lo ali, também São Marcos 13, que foi
o que nós lemos no início da escritura de São Marcos, capítulo 13, do 34 ao 37. Ali ele escreve em cima: ao anoitecer, faz um traço e escreve à meia-noite, e aí escreve eras do obscurantismo, ao canto do galo, aí escreve era do sétimo anjo, amanhã, e escreve era da pedra angular, a quarta vigília. E essa escritura acompanha com a de São Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 40. E o que ele escreveu ali em cima dessa vigília aqui, isso está nesses estudos que nós fizemos anteriormente. Agora continua dizendo aqui: e correspondeu ao nosso irmão Branham a última hora da terceira vigília, que foi de 5 a 6 da manhã. Por isso, ele esteve olhando a luz do leste, que é a luz que Cristo traz em sua segunda vinda, a qual é a luz do sol de justiça nascendo e nos iluminando, nos dando luz nesse tempo final. A mesma luz que o povo hebreu receberá. Lembram também quando Jesus lhe disse: o galo não vai cantar 3 vezes sem que tu tenhas me negado, Pedro. Assim que Pedro tem que saber muito do que é o canto do galo, do que Cristo está falando aqui. Algum dia nós vamos conhecer o que isso significa. Aos que estarão nesse tempo negando ao Senhor. Agora, o canto do galo, vejam, corresponde a esta terceira vigília. E o nosso irmão Branham viveu nessa etapa do canto do galo, mas se não foi nem na primeira, segunda ou terceira vigília, então, por eliminação, temos que saber que é na quarta vigília, a segunda vinda de Cristo, pois assim está profetizado. Também quando Malaquias, no capítulo 4, verso 2, diz: mas a todos os que temeis o meu nome nascerá o sol de justiça e trará salvação nas suas asas. Quando o sol nasce, nasce na quarta vigília. Isso é nos países onde o dia começa às 6 da manhã. Já no dia com luz, ou seja, quando amanhece às 6 da manhã, tem países, pois, que adiantam ou atrasam o horário, depende se é verão ou inverno. Mas enquanto ao programa de Deus se coloca às 6 da manhã como o começo da quarta vigília. E a quarta vigília tem 3 horas, como as outras vigílias anteriores também tem 3 horas, e a quarta vigília é de 6 às 9 da manhã. O que o irmão Branham disse que aconteceria, ou onde aconteceria o rapto. E isso está na mensagem o rapto, mas vamos ler um pouquinho aqui, um momentinho, no livro das Eras sem edição, na página 430, diz, 430 e 431, diz: ó Deus, que algum dia a igreja, o qual é tipo de Enoque, 500 anos caminhou diante de Deus e desenha uma pedra angular e as eras e escreve 500 caminhando na luz, como um testemunho que tudo o que Deus disse Ele o fez. Ele não desagradou. O que o Senhor disse que Ele fizesse, Enoque o fez. Agora ele era um tipo. Lembre, a arca é um tipo dos judeus. Os 144 mil que são levados do outro lado, o qual é Noé e seu grupo. Mas Enoque foi ao lar um pouco antes do dilúvio.
E escreve Enoque, escreve também Noé e os 144 mil. Ustedes saben eso. Vocês sabem disso? Así es que Enoc Assim é que Enoque solo continuó caminando. apenas continuou caminhando na luz. Así que Assim que um dia vio que sus pies ele sentiu que os seus pés se elevavam do solo, solo siguió ele apenas continuou caminando. siguió adelante, E ele seguiu em frente, caminhando, entrando à glória, ainda sem morrer. lo que nos Mesmo sem morrer, é o que vai acontecer com a gente. eso es correcto. Isso é correto. Dios se lo llevó Deus o levou él estaba porque ele estava caminhando na luz, como como un testimonio um testemunho caminó. que ele caminhou na luz de Deus. Por eso todos Por isso, todos los que están caminando os que estão caminhando nesse último dia na luz de Deus estarán, vão estar entrando à glória. estarán, Estarão essas teofanias vindo até nós seremos así. e vamos ser, então, assim, transformados. Y en el mensaje rápido, E na mensagem, o rapto, en esa parte, nessa parte aí que nós lemos, él escribe ele escreve 6 6 a 9, a 9, o sea, AM ou seja, AM será vai ser el rapto. o rapto. Y si buscan en el libro de E se procuram no livro de citações, en la 168, na 168, parágrafo 1500, allí donde ya esto lo había aí onde isso nós já havíamos, leído, nós já tínhamos lido, vio en esa onde ele escreveu nessa porção de esa página 24, desta página 24 da mensagem O Rapto, él escribe allí, que ele escreve ali na quarta vigília, nuevo día de em um novo dia dispensacional. O rapto é igual de 6 AM a 9 AM. AM. Y abajo está E embaixo también los dibujos, também estão os desenhos e todas as anotações que já estão nestes outros estudos que nós tivemos las vigilias. das vigílias. Bom, Hoy hoje unimos este con ese, nós unimos esse com esse que nós falamos das vigílias e aí vamos a estar viendo vamos estar vendo muchas cosas más claramente, muitas coisas mais claramente exactamente de exatamente o tempo na qual estamos vivendo atualmente. donde nos encontramos. Onde nos encontramos hoje? Vamos a ponernos Vamos nos colocar de pé para así para assim dejar deixar en este tema que nesse tema que nós temos para hoje el misterio o mistério de las vigilias. das vigílias. A nuestro apreciado Ao nosso apreciado irmão e amigo, el doctor o doutor William William Soto Santiago,